Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui com uma notícia que saiu nessa noite de quinta-feira, 13 de agosto. A notícia é a seguinte: aprovação a Bolsonaro sobe e é a melhor desde o início do mandato, diz Datafolha, na reportagem da Folha de São Paulo. E aí na linha fina eles falam: rejeição de presidente cai 10 pontos desde junho, quando prisão de Queiroz o fez submergir enquanto o auxílio emergencial era pago. Então já traz aí nesse comentário a razão, digamos, objetiva, entre aspas, dessa subida de aprovação do Bolsonaro. Mas na verdade, e aí a gente precisa fazer uma reflexão muito profunda sobre isso, todo mundo que se interessa pelos rumos do Brasil, pelos destinos do nosso país. Estou morando na Argentina, mas obviamente estou muito ligado no que acontece no Brasil, minha família toda mora lá. Eu ainda tenho vínculos profissionais, enfim, por que não dizer, com o Brasil. E a gente precisa realmente fazer uma reflexão, porque esse resultado nada mais é do que fruto do processo de naturalização do Bolsonaro durante 30 anos, do Bolsonaro e do fascismo que ele representava, que ele representa ainda hoje, e por outro lado, de um processo de alimentação de um ódio ao Partido dos Trabalhadores e ao seu principal líder, ao seu principal referente, o Luiz Inácio Lula da Silva, o ex-presidente Lula. Como eu disse, existe uma razão objetiva para que verifique essa subida de popularidade. Inclusive, a Folha fez uma matéria na sequência específica mostrando isso, que as pessoas que estão recebendo o auxílio emergencial por conta da pandemia do coronavírus do governo, são elas que estão garantindo uma aprovação maior do Bolsonaro, mas sem dúvida o que a gente está vendo é resultado de um processo longo que foi a naturalização do fascismo. Tem muitas obras na literatura política recente que explicam bem o fenômeno Bolsonaro, digamos, o fenômeno político, mas todas elas convergem para o que a humanidade acumulou de conhecimento sobre os processos de regimes fascistas e de líderes fascistas. E você tem, como eu disse, por um lado, a naturalização de uma figura que, quando entrou na vida pública, foi dando entrevista para a revista Veja e confessando que tinha planos de explodir bombas em quartéis, em instalações militares e instalações civis no Rio de Janeiro, para forçar o aumento dos, não era nem dos oficiais, enfim, dos militares em geral, sobretudo do baixo oficialato e dos praças, né, dos soldados, enfim, dos cabos, etc. Todos os outros rangos militares. Em 87, o Bolsonaro deu entrevista para a Veja falando isso. E foi assim que ele entrou para a vida pública. Ele, já nesse momento, ele enfrentou um processo, uma corte militar, ele que deveria ter sido sumariamente expulso do exército, não foi, porque naquele momento já passaram a mão na cabeça dele, já naturalizaram um pouco como apenas uma rebeldia, embora no Rio há gente que conhece bem a história da época e diz que, na verdade, não o expulsaram porque ele ameaçou contar que existia gente mais graduada envolvida no plano dele, esse plano terrorista de atentados a bombas em quartéis, em instalações como um aqueduto, para forçar, mobilizar o clamor da sociedade, sensibilizar, entre aspas, o governo para aumentar o salário dos militares. Então, naquele momento, ele deveria ter sido expulso, não foi. E aí, logo na sequência, ele se elege vereador em 88 e em 1990, no meio do mandato, ele sai. Ele viu que tinha uma popularidade grande no meio
militar, no meio policial, e ele, portanto, ele decide sair no mandato de vereador, porque tinha muita clareza, tive um feeling certeiro de que conseguiria se eleger, apenas com as pautas corporativas da categoria militar, categoria policial. E conseguiu, se confirmou. E depois, eleição, pós-eleição, não sei exatamente os números agora, mas certamente, pelo menos desde 98, ele só aumenta a sua votação. E aí na Câmara dos Deputados, enfim, no Congresso Nacional, ele foi alguém que defendeu o fechamento do Congresso, defendeu o fuzilamento do então presidente Fernando Henrique Cardoso, defendeu que teria que matar 30 mil para fazer o trabalho que a ditadura não fez. Ele agrediu a Maria do Rosário, uma colega deputada, a ofendeu e chegou a empurrá-la. Isso está registrado, um vídeo, enfim, entrevista para a Rede TV, está registrado na internet aí o vídeo. E disse, né, sobretudo pior ainda, que ele disse que ela não seria estuprada por ele porque ela não merecia ser estuprada. E repetiu essa agressão em 2014, essa ofensa absurda, uma agressão sem dúvida. Disse a mesma coisa, aí disse na tribuna, usou a tribuna da Câmara para dizer que uma colega não merecia ser estuprada, como se alguma mulher merecesse ser estuprada. E no meio desse caminho, antes de 2014, ele agrediu o senador Randolfo Rodrigues, no Rio de Janeiro, numa visita da Comissão da Verdade a uma instalação do DOI-CODE no Rio, que o Bolsonaro foi lá para fazer confusão. E mais, a série de outras. Defendeu laqueadura para a população pobre e mais um monte de coisa que vocês vão saber em breve no livro que eu estou terminando de escrever, em breve vai estar disponível aí. Mas tudo isso foi ignorado pelos congressistas, pelos presidentes da Câmara, e ele foi passando. E aí chegou um segundo momento desse processo, e foi passando pelos congressistas e foi sendo ignorado pela grande mídia. A Globo nunca tratou do Bolsonaro, nunca denunciou esses absurdos, tirando muito pontualmente um ou outro, mas sempre foi tratado como um cara polêmico, um cara apenas que dizia o que dava na telha e que falava palavrão, que era agressivo, que era rude, mal educado, etc. E não um cara que fascista, utilizava métodos fascistas e até hoje utiliza. E, enfim, fora as ligações com as milícias, que desde os anos 2000 se sabe isso, e ele várias vezes deu pistas disso. E foi sendo ignorado. E aí chegou um segundo momento, já no século XXI, no final dos anos 2000, começo de 2000, da década de 2010, em que ainda ganhou um elemento pior, esse processo de naturalização, que foi duas emissoras, a Band com o CQC e a Rede TV com o Super Pop da Luciana Gimenez, o CQC do Marcelo Tais, Danilo Gentili, a Mônica Iose e outros aí, eles usaram o perfil do Bolsonaro para ganhar dinheiro. Eles usaram o perfil polêmico, como inclusive o Tais fala, que era o deputado mais polêmico do Brasil, numa das dezenas de vezes que o Bolsonaro apareceu no CQC, um programa que tinha uma audiência grande e que alcançava exatamente um público, que eu vou já comentar sobre o outro processo, que é o ódio ao PT alimentado durante todos esses anos, mas alcançava um público específico, muito ativo nas redes sociais, e o CQC usou o Bolsonaro para ganhar audiência e, portanto, ganhar dinheiro. Usaram o fascismo, embalaram o fascismo para ganhar dinheiro. Tanto que hoje a Mônica Iose se disse arrependida, eu não sei se outros também se manifestaram. O Marcelo Tais todo dia cobram ele, o que é que o CQC tem? O CQC tem responsabilidade nisso e tem muita. O CQC naturalizou o Bolsonaro ao expor tudo o que ele fazia, aquela entrevista dialogando com a Preta Gil, que ele expõe o racismo de forma absurda.
sempre colocando apenas como um cara polêmico. Ah, vamos pra puta que pariu, né? Vamos falar sério. E aí teve esse processo todo da Luciana Gimenez, várias vezes, acho que foram 2 vezes ou mais, que ele foi no Super Pop num curto período de tempo e falou um monte de absurdo também, e ganhou fama já, no caso da Super Pop, com mulheres, com um público mais de família, enfim, público que gosta dessas revistas eletrônicas da televisão. Mas enfim, e aí isso tudo se soma ao outro lado do processo que gera essa aprovação do Bolsonaro hoje, que é o fato de uma emissora como a Rede Globo e os seus veículos e a revista Veja, outros veículos pontualmente também, mas esses dois em particular, Rede Globo desde que o PT nasceu, na verdade, e a Veja desde os anos 90, dos anos 80 já atacava ele, mas a partir do momento então que o Lula e o PT assumem o governo federal em 2003, se torna uma campanha sistemática de ódio. E aí um ódio que passou a dar dinheiro para muita gente. Falar mal do PT, criticar o PT, atacar o PT, enriqueceu muita gente. E falar da esquerda em geral, mas sobretudo o PT e o Lula, serviu para enriquecer muita gente, serviu para aumentar muito a audiência da Globo, da Veja, dos colunistas da Veja, os colunistas que a grande mídia em geral, aí entra, por exemplo, Folha de São Paulo, Estadão, gente que passou a atacar sistematicamente o governo. Eu lembro, tem uma reportagem, acho que em 2004, 2005, que trata como escândalo o fato de o governo federal, o governo Lula, comprar 2 tipos de papel higiênico para o Palácio do Planalto. E um mais caro que o outro, verificaram lá os preços. E aí a pessoa que fez a matéria, não vou lembrar quem fez agora, foi acho que não foi a reportagem, foi um comentário de colunista. Mas eu lembro bem desse tema. Ele disse que era um absurdo porque isso mostrava que para o PT existia 2 tipos de gente, né? A gente de altíssimo nível e a gente comum, normal, que usava o papel higiênico normal. E aí tinham comprado um papel higiênico mais caro, top, luxuoso para gente do alto escalão. Quando, na verdade, os 2 papéis higiênicos eram comprados com preço diferente porque eram vinculados a máquinas diferentes, a espaços diferentes. Só por isso. Era um tipo de rolo em um e outro tipo de rolo em outros banheiros. Então é esse nível de coisa, de jornalismo de merda, que uma geração inteira de brasileiros, por exemplo, gente que tinha 15 anos quando Lula assumiu o governo em 2003, e eu falo 15 anos que é a idade quando a pessoa começa a ter começa a ganhar, a formar a sua visão política. Tem gente que é um pouco mais cedo, tem gente que é um pouco mais tarde, mas 15 anos na média, um adolescente, a pessoa começa a formar os seus valores políticos, formar a sua visão de mundo político, ideológica. E quem tinha 15 anos em 2003, hoje, 17 anos depois, tem 32 anos. Quem são as pessoas de 32 anos no Brasil, 35 anos, 30 anos? Essa galera toda que foi para a rua nos anos recentes, desde 2013, para pedir o impeachment da Dilma, para pedir a prisão do Lula. Então, quer dizer, essa galera, a vida toda delas foi ouvir que o PT era uma organização criminosa. Isso, Rede Globo, colunistas da Veja, colunistas da Folha de São Paulo, do Estadão, Revista Época, Isto É, por aí vai. E os meios regionais, então, reproduzindo isso, todo o Brasil, em todos os estados, isso era reproduzido. Então, quer dizer, o Brasil inteiro foi banhado, foi mergulhado num lamaçal, que é quase um oceano de ódio, que foi alimentado diariamente, sistematicamente, dia e noite, por todos os meios de comunicação, praticamente sem exceção, todos os meios de comunicação comerciais,
praticamente sem contraponto. As pessoas cresceram, essas pessoas que tinham 15, 13, 14, 16 anos, por aí, 18 anos entrando na faculdade, elas cresceram e tiveram durante toda a vida delas até hoje a visão passada de que o PT era uma organização criminosa e não um partido político que tinha problemas de corrupção como todos os partidos têm, mas somente o PT que era tratado como uma organização criminosa. E se é uma organização criminosa, deduz-se que, e isso foi o tempo todo verbalizado, foi escrito, foi falado em muitas rádios, muitos editoriais de televisão, programas de televisão, isso, se é uma organização criminosa, você tem que extirpar. Então vale tudo para combater, vale tudo para acabar, para se livrar. Porque se no Brasil já há muito tempo prevalece a ideia de que bandido bom é bandido morto, uma organização criminosa tem que ser varrida do mapa, tem que ser extirpada. Então, quer dizer, um partido político que tem problemas como todos os outros e que, aliás, na verdade, todos os registros jurídicos do Brasil mostram que a quantidade de políticos caçados do PT em nível municipal, tanto gestores, prefeitos, vereadores, deputados federais, estaduais, tudo é absurdamente menor do que PMDB, do que PSDB, do que DEM, do que PP, PL, que eu nem sei mais qual partido, PR, né? Republicanos, né? E por aí vai. Então, até numericamente dava para deixar o PT, assim, não aparecia nem entre os 10 partidos com o maior número de gestores caçados, enfim, com casos de corrupção, tirando aquilo que era martelado 24 horas por dia, desde que surgiu o escândalo lá do Mensalão, que, um parênteses aqui, né, era bizarro. A acusação principal do Mensalão era que o governo, que só do PT tinha mais de 100 deputados, ou era 98 deputados, pagava uma mesada todo mês para os deputados votarem a favor dos seus projetos, sendo que o governo tinha absurdamente maioria, tanto que depois que foi denunciado o Mensalão, as votações continuaram sendo aprovadas, né, os projetos continuaram sendo aprovados com exatamente o mesmo número de votos, a mesma margem de votos, não mudou nada. Tem pesquisa da época que mostra isso, mas enfim, só um parênteses. Então, quer dizer, essas pessoas que estão jovens adultos hoje, durante toda a sua vida foram alimentadas com um ódio que hoje é muito latente e é o que faz muita gente naturalizar Bolsonaro, porque Bolsonaro é só um cara polêmico, não é um fascista que tem ligação com milícia, com crime organizado. Gente, o Bolsonaro teve 67,95% dos votos no Rio de Janeiro na eleição de 2018, no segundo turno, e teve 59,8% no primeiro turno. Alguém minimamente informado no Rio de Janeiro, depois de tudo que saiu nesses anos, mesmo antes do Queiroz, alguém não sabia que o Bolsonaro tinha ligação com milícia? Pensem bem. E quer dizer, mesmo um cara como esse, com ligação com crime organizado, milícia é crime organizado, é máfia. Milícia é a máfia na versão tupiniquim, na versão brasileira. Aquilo que a gente conhece da Itália, da Rússia, a Yakuza do Japão, sei mais a Ndrangheta lá de Nápoles, sei lá, a Camorra da Sicília e por aí vai. A máfia irlandesa lá do Peaky Blinders e dos Estados Unidos, a máfia de Chicago, do Al Capone. A versão brasileira da máfia, do crime organizado com ligações políticas, é a milícia. É a forma que no Brasil a gente chama de milícia. Esse é o crime organizado. Alguém tem dúvida que Bolsonaro tem relação estreita com milícia? Alguém tem dúvida que o Queiroz é miliciano, que o Adriano que morreu foi morto, né? Pela polícia da Bahia. Tá, 90% dos policiais no Brasil são bolsonaristas. Não interessa se é no governo do PT ou se é no governo
do PCdoB, como no Maranhão, todo policial, 90% dos policiais são bolsonaristas, fazem o que for preciso para proteger, e são cegos, bolsonaristas cegos, fanáticos, é uma coisa religiosa. Então para essa galera vale sim, não tem problema que o Bolsonaro seja ligado ao crime organizado, não tem problema. Então, eu falei tudo isso para fechar essa ideia. A aprovação do Bolsonaro recorde hoje, mesmo com tudo de absurdo que ele está fazendo pelo coronavírus, a favor do coronavírus, hoje mesmo em Belém, quer dizer, ontem mesmo em Belém, causou mais uma aglomeração, embora tenha sido uma multidão fake, né? Inicialmente tinha 100 pessoas, e eles já divulgaram isso, a recepção dele lá no momento que ele estava com o Éder Mauro, dizendo que era uma multidão, sendo que você só via o vídeo de baixo ali, câmera fechada, truque velho de filmagem, mas que engana muita gente, com o frenesi todo, a euforia, e depois aparece um vídeo mostrando de cima, e aí mostra que não tinha 100 pessoas no início, e depois no outro evento que foi dar mais gente, mas enfim, causando aglomeração, fazendo propaganda de cloroquina, cuja comprovação, a eficácia não existe, e ele sabe disso, mas ele simplesmente abraçou essa ideia para alimentar a sua base fanática e doente. E é isso que o Brasil está hoje. O Brasil está doente, muito doente. Para os meus amigos aqui na Argentina, pessoal no Uruguai que eu converso, do Chile, da Colômbia, da Espanha, falo, o Brasil está podrido, está podre. Está realmente podre, está muito doente e não é de coronavírus. É uma doença que... Na falta de nome, eu vou usar essa ideia que eu tenho usado, que é a naturalização do fascismo. Então, sua Rede Globo, sua Veja, seu Diogo Mainardi, que foi o primeiro colunista a ganhar dinheiro falando mal do PT, escreveu o livro lá, depois o Reinaldo Azevedo, que hoje virou um democrata, altamente insensado, e as posições dele hoje são muito corretas, sem dúvida, mas ele alimentou esse ódio, ele que criou o termo petralha, escreveu o livro juntando os textos dele de blog para ganhar dinheiro, ganhou muito dinheiro, vendeu muito livro com isso. Então, quer dizer, toda essa galera é responsável pelo Brasil ter naturalizado um fascista, ter naturalizado o fascismo. E nós vamos ter que levar provavelmente uma geração inteira para desnaturalizar isso, para tentar desnaturalizar isso. Eu confesso que eu não sou muito otimista. Eu até acho que talvez a gente consiga, talvez a gente, que eu digo a esquerda, progressista, o campo progressista, e nisso eu não coloco o centro, porque o centro não é centro, o centro no Brasil é de direita. DEM, PSDB são tudo de direita, apenas uma direita tradicional. Mas enfim, a gente vai levar uma geração para tentar desnaturalizar isso, embora eu acho que talvez nesse tempo, talvez a esquerda possa voltar ao governo. Não sei se em 2022, eu sinceramente hoje se eu fosse ter que apostar dinheiro no bookmaker em qualquer lugar do mundo sobre a eleição do Brasil, eu apostaria na reeleição do Bolsonaro, sim. Não tenho vergonha de dizer isso não. Sou realista e pessimista, obviamente, pro que eu gostaria que acontecesse. Mas, então, a situação do Brasil é essa, é bastante grave. A gente está vivendo num país que não é que as pessoas sejam fascistas. Nisso eu converjo, tenho convergência, tenho concordância, conhecido com o Ciro Gomes, quando ele faz uma crítica a algumas falas que no PT fazem, a militância, sobretudo, ele nunca viu dirigente falando isso. Ele diz que o Brasil virou fascista. Alguns militantes nossos, a galera da internet. A galera da internet fala, não acho que seja isso, é muito mais complexo. Agora, que nós vivemos um processo de naturalização do fascismo, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Existe esse processo, ainda está em curso, só que ele está num curso já de cristalização.
esse processo está meio consolidado, assim. Na verdade, a gente tem que tentar, está na hora de começar a atuar de forma conjunta para desnaturalizar isso, inclusive aqueles que contribuíram para isso. A Globo hoje fazendo matéria sobre a loja de chocolate, a fantástica loja de chocolates da família Bolsonaro, que multiplica a renda dessa família, dessa família de uma forma impressionante. Como os caras conseguem ganhar dinheiro com uma loja de chocolate, conseguem comprar apartamento de 300 mil reais muitos anos atrás com o dinheiro vivo. Então, a Globo fez matéria sobre isso, denunciou o caso Queiroz e tal, mas são 20 anos, são quase 20 anos naturalizando o seu Bolsonaro, quase 20 não, 30 anos naturalizando o Bolsonaro e quase 20 anos alimentando paralelamente o ódio antipetista, o ódio antilulista, o ódio à figura do Lula, a tudo que ele representa e ao Partido dos Trabalhadores, como eu disse, voltando para não repetir muito, mas para enfatizar, tratando um partido político como uma organização criminosa. Isso não tem lugar nenhum do mundo democrático, gente. Não tem. Do mundo realmente das democracias consolidadas, por exemplo, estou na Argentina. A Argentina, e aí algumas pessoas vão achar que é contraditório isso, na Argentina, a mídia argentina é mais escrota do que a brasileira. Em termos do jornalismo canalha, vagabundo, de distorcer completamente a realidade dos fatos, a daqui da Argentina é pior. O Clarín e o La Nación são piores do que a Rede Globo e os meios comerciais em geral no Brasil. Mas, mesmo no tema, mesmo no ataque a Cristina Kirchner, eles tratam a Cristina como corrupta, a La Câmpora, o grupo da Cristina como corrupto, e embora os processos sejam mais absurdos que o do Lula, mas esse é outro vídeo, mas eles não tratam o partido político, quer dizer, como uma organização criminosa, como no Brasil se trata. Então, quer dizer, são 20 anos de ódio alimentado diariamente, ódio à esquerda, ao PT e ao Lula, e 30 anos naturalizando o fascismo de Jair Bolsonaro. Então, acho que pouca gente vai chegar até aqui, já estamos com 28 minutos, mas quem tiver chegar até aqui, até peço, deixa o comentário aí, por favor, se você concorda, se eu esqueci de alguma coisa. Eu fiz algumas anotações aqui, acho que a única coisa que eu não falei é o fato de o Bolsonaro, uma das coisas que estão dizendo que explica essa popularidade alta do Bolsonaro agora, a melhor do mandato todo, também o fato dele ter ficado mais calado. Ele está calado porque está com medo do Queiroz abrir a boca, de aparecer a merda toda, todo o esquema da milícia. Ou ele está calado também, pode ser por isso, e ainda mais a pressão, a chantagem que o Rodrigo Maia, Davi Alcolumbre, o pessoal do STF, alguns ministros com seus recados, com suas ações, suas decisões, empresários, enfim, que estão dando recado para ele. Meu irmão, cala a boca, fica na tua, baixa a bola, que tu é só problema pra gente quando tu resolve falar tudo, fica na tua e vamos tocar essa agenda ultra neoliberal, que é o que interessa pra gente, mas fica na tua. Não é por isso, não é porque ele tenha tido um surto de bom senso, não. O Bolsonaro é um doente, é um psicopata. E eu tô falando assim, isso não é opinião, não é xingamento, não. Tem muita gente já que escreveu sobre isso. Tem muito conteúdo aí na internet que mostra o perfil com todos os elementos assim que indicam uma pessoa seriamente doente do ponto de vista psicológico. E, enfim, já está dando demais, já está chegando a 30 minutos. Ó, chegou aos 30 minutos e até cortou a gravação. Mas quem tiver chegado até aqui, por favor,
se manifeste, que eu gostaria de ter uma noção. Assim, se manifeste aí nos comentários, diga aí se vocês concordam, se acham que eu estou viajando, enfim, mas eu acho que a popularidade do Bolsonaro é fruto disso, desses dois processos simultâneos, com várias nuances, né? A naturalização do fascismo, com vários elementos aí, como eu falei, e a criação, a alimentação do ódio petista durante quase 20 anos, especialmente, né, porque é anterior a isso, mas especialmente entre 2003 e 2020, que continua isso até hoje. E isso explica a popularidade alta do Bolsonaro nesse momento em que o Brasil passou, tem poucos dias, a marca de 100 mil mortos pelo coronavírus. Então, muito obrigado a todo mundo e espero que esses 30 minutos que eu tomei da sua vida tenha ajudado, servido a refletir um pouco sobre o que a gente está vivendo no Brasil, que não é muito diferente do que está vivendo em várias partes do mundo, não, mas é um outro assunto. Muito obrigado e ótimo fim de semana para você, se estiver vendo esse vídeo nessa sexta-feira, ou ótimo dia, ótima noite para você, independente de quando estiver vendo. Um abraço.